Capítulo 9. A universal bipolaridade do sexo nas religiões. Neste volume pusemos em discussão o homem evangélico e a sua conduta perante o mundo. Mas a questão ultrapassa em vastidão a vida de um simples indivíduo, porque se baseia nos princípios morais e religiosos seguidos por ele. Sendo assim, ao colocar em debate o homem, implicitamente são postos em questão também os princípios aplicados por ele. Isto faz aparecer contradições e contrastes, conduzindo a juízos conflitantes, o que é hoje bem atual, porque vivemos num momento de revisão de todos os valores do passado. Deseja-se esclarecer e compreender tudo para viver com maior conhecimento e inteligência. Já tocamos em tais assuntos no capítulo intitulado Psicanálise das Religiões, em nosso volume precedente, A Descida dos Ideais. Agora, continuamos a mesma indagação sobre o sentido íntimo de muitas das nossas atitudes mentais em matéria religiosa, observando-as sob outros pontos de vista. No estudo de tal fenômeno, sobretudo do cristianismo, tomamos como base os movimentos biológicos positivos da realidade que a vida nos mostra, pois este é o método mais livre de preconceitos e superestruturas, mais retilíneo e claro, sendo, portanto, o mais adaptado a nos mostrar como as coisas encontram-se de fato. Ora, o aspecto biológico tomado pelo dualismo universal em nosso mundo, cujo nível é o animal humano, é a distinção entre macho e fêmea, expressando neste plano os dois lados do dualismo, o positivo e o negativo, cada um reciprocamente oposto e complementar ao outro. Observemos, portanto, como o ser humano, com a forma mental do seu nível de evolução, entende o fenômeno religioso. A esta altura, constatamos uma realidade psicológica que, pelo fato de estar afastada das abstrações teológicas, não as leva em consideração. A primeira realidade objetiva, positivamente controlada, é a existência da mente humana. A capacidade dessa mente estabelece a amplitude dos conceitos que ela pode conter. Então, a ideia de Deus não pode existir em nosso mundo senão na medida e forma em que ela pode ser alcançada com tal meio. Mesmo que Deus exista por si só, de modo independente daquela mente, não podemos encontrá-lo senão na medida e finalidade em que ela é capaz de concebê-lo. Tal conceito é considerado também um derivado daquela mente, porquanto ela só pode pensar conforme as suas qualidades e capacidades de compreensão, estabelecidas pela sua própria natureza. Esta, porém, em correspondência ao dualismo universal, é bipolar, o que no caso humano significa uma divisão de tipo macho e fêmea, cuja estrutura não é somente o sexo, mas se aprofunda no tipo biológico e na personalidade. Sendo assim, é natural que em uma mente construída deste modo, o conceito de Deus também tenha tomado uma forma dupla. Explica-se, então, a razão pela qual temos dois modelos de divindade, o masculino e o feminino. Notamos, porém, que se é verdadeira esta redução do conceito de Deus ao nível humano, também é verdade que a divisão terrena dos sexos corresponde a um princípio universal de bipolaridade, de natureza central-periférica, que se encontra até em Deus, na forma de egocentrismo e irradiação criadora periférica, sendo esta posição repetida mais embaixo nos casos do Sol, em volta do qual giram os planetas, do núcleo atômico, em torno do qual circulam os elétrons, do centro da esfera, em torno do qual se estabelece a periferia, etc. É certo que Deus existe por si mesmo, totalmente independente dessas concessões com que o homem, servindo-se para isso dos seus meios intelectivos,
pode imaginá-lo para os fins da sua vida. Mas é também aceitável que o conceito de Deus feito pelo homem seja uma projeção do seu mundo biológico, único campo de sua experiência e conhecimento. Isso estabelece os limites da sua capacidade de conceber. Assim, por impulso de evolução, temos certamente uma projeção dirigida para o alto, que não pode deixar de se ressentir do ponto de partida do qual ela se eleva, determinado pelo ambiente terrestre, onde e segundo o qual o homem se formou. Foi desse modo que ele concebeu Deus à sua imagem e semelhança, mantendo depois esta relação genética ou de derivação, quando inverteu a ideia, imaginando um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Assim, o homem posicionou-se no conceito máximo concebido por sua mente. É evidente que o Deus dos Hebreus, concebido por Moisés, é de tipo macho. A primeira coisa que ele diz é, abre aspas, eu sou o Senhor, fecha aspas. Prontamente ele se faz centro de sinal positivo, que exclui qualquer outro do mesmo sinal, abre aspas, não tereis outros deuses diante de mim, fecha aspas. Os seus mandamentos são atos de comando, estabelecendo o que se pode e o que não se pode fazer. Ele é o Deus dos exércitos, o conquistador, sendo o seu povo o povo eleito, que ele protege contra as outras nações. Ele fala no topo do Sinai, entre trovões, raios e tempestades, incutindo terror. A sua palavra é escrita na pedra. Para fazê-la ser respeitada com o bom exemplo e aplicar o seu mandamento de não matar, Moisés, ao descer do monte, manda exterminar os adoradores do bezerro de ouro, o deus rival. Mandou matar 3.000. Em um mundo como o nosso, estes são os meios que o ideal necessita para poder descer à terra. Para os povos primitivos, eles representam a manifestação do elemento realizador de tipo masculino, complementar daquele de ação espiritual idealista. É evidente que Cristo é de tipo oposto. Ele faz tudo em função do Pai, em posição a ele subordinada. O seu mandamento é um ato de amor, abre aspas, ama o teu próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, fecha aspas. A sua batalha é feita com a não resistência e com o perdão. A sua concepção não é restrita a um povo, mas é universal. A sua palavra não é escrita na pedra entre os raios do Sinai, mas sim no coração do homem, ditada na cruz. Para fazê-la ser respeitada, Cristo não mata, mas se faz matar. Ele não é o Deus dos exércitos, mas sim o herói do sacrifício. O Velho Testamento não é destruído, mas sim continuado. Primeiro apareceu o macho com a força, depois a fêmea com o amor, sendo que o segundo termo acrescenta-se ao primeiro para completá-lo. Chegou-se assim ao conceito de um Deus mais completo, porque bilateral em vez de unilateral. Os dois polos, positivo e negativo, uniram-se como macho e fêmea para formar o casal em que os aspectos opostos e complementares se compensam e se fundem. A evolução conduz os elementos separados do antissistema à unificação na ordem orgânica do sistema, constituindo um complemento que, aperfeiçoando e corrigindo a dureza feroz, tem função e finalidades civilizadoras. Não se pode dizer que o positivo tenha mais valor do que o negativo, ou que o macho seja mais do que a fêmea. Cada um tem necessidade do outro, pois sozinho representa apenas a metade, que sem a outra parte não está completa. A vida tende a formar a unidade no circuito, conjugando e fechando as duas metades complementares,
como é necessário para se chegar à Gênese. Desse modo, os fortes atraem os fracos que estão em busca de proteção, e estes chamam aqueles que andam em busca de vítimas. Os malvados atraem os bondosos e benéficos, e estes atraem os perversos e maléficos. Cristo atrai Judas, e Judas atrai Cristo. Cada um tinha necessidade do outro para cumprir o seu destino. Cristo tinha urgência de um traidor para realizar a sua paixão de amor. Judas precisava de um homem bom que, por amor, se deixasse trair e vender por dinheiro. Sem o outro termo oposto, nenhum dos dois poderia satisfazer-se. Sem bondade de um lado, não pode haver traição do outro. Se Cristo tivesse sido como Moisés, ninguém teria conseguido traí-lo. Mas, sem a traição de Judas, não teria sido possível manifestar-se a bondade de Cristo. Assim como Moisés, para aplicar o mandamento "não matarás" estabelecido por Deus, matou os renegados que encontrou seguindo outra religião no seu regresso do Sinai, ele também teria matado Judas se este o tivesse traído. Desse modo, a traição de Judas, que teria sido morto como punição, serviria apenas para manifestar a potência de Deus, pois o mundo ainda não era civilizado a ponto de perceber na divindade também o seu aspecto complementar de bondade. Ora, com o cristianismo, os dois termos complementares uniram-se, formando o circuito potência-bondade, cada um moderando o outro e integrando-se reciprocamente. Isso foi possível porque, na realidade, não se trata de cisão, mas apenas de oposição interna entre dois termos de uma unidade bipolar universal macho-fêmea, que vai do sexo às mais altas manifestações da vida humana, tais como a moral e a religião. Até nestes mais altos níveis está projetada a natureza humana em seus dois aspectos, macho e fêmea. Vejamos agora como se comporta esta natureza quando ela não está encoberta, observando a forma pela qual ela expressa sua positividade ou sua negatividade, sobretudo no terreno ético e religioso. No fundo, trata-se sempre da vida, que em cada caso, através do egoísmo individual, quer afirmar-se. Não obstante eles tendam a se fechar e se separar, os dois tipos, porque se afirmam reciprocamente, podem chegar a concordar, pois dizem de forma oposta, abre aspas, eu sou e eu quero, fecha aspas, constituindo dois egoísmos inversos, um ao positivo e outro ao negativo, feitos, portanto, para se completarem, acasalando-se. Se assim não fosse, a união seria impossível, porque ninguém está disposto a renunciar ao próprio egoísmo. Cada um dos dois termos empenha-se para fazer a favor do outro a parte que lhe compete e que sabe fazer, cumprindo assim um aproveitamento recíproco. Por isso, o macho toma as iniciativas e é realizador, enquanto a mulher o segue e é fiel a ele. O macho, ao invés de crer, raciocina. A mulher, ao contrário, não raciocina, mas crê. O macho pensa por análise, sobrepondo racionalmente as particularidades de que é feita a realidade. A mulher pensa intuitivamente por síntese, da qual conhece os totais, mas não os termos componentes. O macho é positivo e aderente aos fatos. A fêmea é idealista e sonha fora da realidade. Temos, assim, dois tipos de pensamento, um retilíneo, inerente ao macho, e outro curvilíneo, inerente à fêmea, correspondendo cada um aos dois centros do ser humano, mente e coração. O macho comanda e faz a lei que expressa a sua vontade,
fazendo a justiça com as suas mãos, tudo em função do seu eu. A fêmea coloca-se em posição subordinada e vive na dependência de outro eu. Ela obedece e suporta, recebendo a lei e a justiça das mãos de Deus. O macho conquista com a força e faz-se valer com a guerra, destruindo ele mesmo o inimigo para se afirmar. A fêmea, fazendo-se valer com a paciência e conquistando com o amor, afirma-se ao negativo, esperando e adiando a sua reação, a qual ela confia nas mãos de Deus, para que ele castigue o inimigo com a sua potência e justiça. O macho usa as suas armas para vencer. A fêmea, não sabendo lutar por si mesma, utiliza a religião para se refugiar nos braços de Deus. As concepções humanas são todas influenciadas por este princípio da luta pela sobrevivência. O grande problema a resolver é sempre a defesa de si próprio, ainda que o macho o resolva com as suas próprias forças e a fêmea recorra à força dos outros. O macho ataca e é atacado. A fêmea protege e procura proteção. Ela espera da potência de Deus o milagre que, fugindo às leis da vida, possa salvá-la. Assim, quanto maior a violação da ordem natural, tanto mais forte é julgada aquela proteção, pois isso lhe prova que Deus, em quem ela se apoia, é potente e está habilitado a defendê-la. O macho, com a virtude da sua força, procura ele próprio a sua defesa. A ética do macho é completamente diferente da fêmea, consistindo em outro conceito de justiça e injustiça. Por isso, compete ao tipo feminino introduzir no cálculo econômico o estranho sentimento de bondade presente tanto na esmola como na ideia de uma providência, fatores que em si mesmos são improdutivos. Para o tipo feminino, viver de esmola é honesto, pois trata-se do fruto da caridade de outrem, o que constitui um ato de amor e de bondade. A mesma coisa, para o tipo macho, significa ser mantido por outros, devido à própria inaptidão e preguiça, o que merece desprezo. Na mente do macho, não há lugar para uma economia tão imprevidente e elástica, que funciona à mercê de gestos de bons corações, porquanto a vida é feita de necessidades intransponíveis, sendo constituída de exigências precisas e concretas que não admitem esperas e incertezas, pois estas perturbam a exatidão do cálculo econômico. Entrelaça-se o trabalho produtivo com elementos contraproducentes, o que para o macho significa uma danosa dispersão de forças e não virtude. No entanto, isto é vantajoso para a fêmea, que procura com isso afirmar-se no próprio campo do macho. As virtudes dela são defeitos para ele e vice-versa. O macho deve produzir mais do que amar, enquanto a fêmea quer mais amar do que produzir. Até mesmo o trabalho é entendido por ela mais como um ato de amor, dedicação e oferta do que como um ato de avidez, posse e domínio. O mesmo mundo pode ser diferente dependendo dos olhos com os quais é visto. A máquina de produção é o macho, portanto, é absurdo para ele introduzir aí motivos de tipo fêmea. Não se concebe uma indústria baseada na divina providência. Não estamos afirmando aqui que a divina providência não existe ou que não funciona. Dizemos somente a qual tipo biológico ela corresponde e como ela atua ou não, segundo a forma mental desse tipo. É nesse sentido que devemos entender o capítulo precedente, abre aspas, investimentos no banco de Deus, fecha aspas. O macho faz as contas do quanto seu trabalho rende. A fêmea, pelo contrário,
confia em Deus para que ele faça as contas e as providencie. Cristo, com o seu conselho de confiar em Deus, rejeitando o dinheiro, que é o tesouro do macho e que ele deixa para Judas em forma de culpa, demonstra com a sua condenação contra os ricos seguir o aspecto feminino da vida, no qual prevalece o sentimento do coração sobre o previdente cálculo de quem conhece as reais dificuldades do mundo. Cristo condena Marta, que acudia à sua casa e fazia o trabalho. No entanto, louva Maria, que, ao contrário, estava seduzida a ouvi-lo. Mas a realidade dá razão a Marta, porque era ela que provia o necessário para Maria e para Cristo, cujos pensamentos, embora fossem sublimes, abstraíam-se em belos sonhos, pois aproveitavam-se das fadigas dos outros para as suas alegrias espirituais. Assim, a necessidade do cérebro calculador do macho para completar a brandura da fêmea fica provada pelo fato de que, visando garantir a sobrevivência do ideal de Cristo na terra, foi preciso confiá-lo às mãos da Igreja, que, sendo feita de machos, aplicou nele injeções de qualidades do termo oposto, tanto intelectualmente, em termos de raciocínio, como materialmente, em termos de organização hierárquica disciplinada, para fazer leis, possuir bens e até mesmo guerrear, servindo-se de uma política autoritária, etc. Mesmo sendo um emborcamento do espírito do Evangelho, era inevitável que isto ocorresse. Só assim a ideia de Cristo poderia chegar até nós. A mesma questão pode assumir aspectos diferentes conforme a visão seja feita por olhos de tipo macho ou de tipo fêmea. Nesta última parte da obra, procuramos colocar em evidência, além da visão concebida por Cristo, sustentada até agora, a concepção oposta, própria do mundo, buscando superar o antagonismo segundo o qual Cristo a concebeu e, assim, reduzir tudo à unidade, em cujo seio as duas concepções não são mais inimigos que se excluem e se combatem, mas sim dois aspectos que, apesar de contrários, não são contraditórios, porquanto se contrapõem apenas por serem complementares, sendo destinados a se completarem reciprocamente como duas metades de um mesmo circuito. Um campeão humano do modelo macho pode ser visto em Nietzsche, na sua concepção de super-homem, que foi o ideal vivido por Hitler. E podemos ver agora as consequências de tais atitudes. Hitler matou tanto que acabou por suicidar-se. Um campeão de tipo oposto não se pode encontrar senão importado do céu ou de planos evolutivos mais avançados. Assim, a Cristo pode se opor Hitler como anticristo. E de fato, conforme aconteceu, Cristo, confiando no Pai, que o deixou morrer, aceitou ser morto como inocente, criando então uma multidão de pecadores responsáveis por isso, ou, mais diretamente, um povo de deicidas. Nos dois casos, temos igualmente uma reação, mas de tipo contrário. No primeiro, a reação é imediata na terra. No segundo, ela é remetida para o além. O primeiro tipo morre depois de ter feito um morticínio neste mundo. O segundo tipo também morre, mas enche depois o inferno de pecadores. Em ambos os casos, tudo se paga, mas muda o tempo e a forma. No primeiro exemplo, temos a punição do culpado após o morticínio de inocentes. No segundo, temos a morte de um inocente, seguida pela punição dos culpados. Os dois termos opostos tendem igualmente a se completar, conjugando-se no mesmo circuito. Isto é o que sucede num primeiro tempo. Observemos agora o que ocorre depois.
Ao macho vencido não resta outra coisa senão meditar na vingança e preparar nova guerra. Mas, para compreender o comportamento das religiões, é mais útil observar o sutil processo de tipo feminino. Quando o princípio masculino se cansa, esgotando-se, o modelo feminino tira vantagem dessa situação para tomar o predomínio e, por sua vez, também se esgotar, aproveitando o enfraquecimento do outro para realizar a sua desforra. Isto porque o circuito não é só compensação e complementação entre contrários, mas também luta para se esmagar reciprocamente. O tipo feminino tenta a sua vingança, compensando a opressão sofrida por parte do princípio oposto. Para aqueles que, pela sua natureza, posição e interesse, tomam posição a favor do inocente morto e, por isso, reagrupam-se ao seu redor e o tomam como causa comum, ele se torna um mártir. Os antigos romanos, como machos, simplesmente matavam os cristãos, entre os quais o grupo que formava a igreja produziu mártires e santos, enchendo com eles o paraíso, enquanto tornava assassinos os romanos pagãos, povoando com eles o inferno. Tudo é deslocado para o além, em função não da própria força, mas sim de Deus. O macho não renuncia, mas sim realiza. Não adia, mas sim resolve rápido. No caso dos mártires, o que funciona é o método feminino. Quem segue esse método ama e perdoa primeiramente, deixando-se matar como Cristo, mas com isso, ele e a igreja que o acompanha mandam depois os pecadores para o inferno, fazendo das vítimas seus mártires e enviando-as para o paraíso. Quem, ao contrário, adota o princípio masculino, não ama, não perdoa, não se deixa matar como vítima, não vai para o paraíso, nem manda ninguém para o inferno, porque se arrisca a matar o inimigo, tendo em vista que as contas são saldadas imediatamente, sem apelos à divina justiça para punições no futuro. É isto que se encontra por trás da cena e que nos é mostrado através da psicanálise das religiões. Nestas manifestações opostas, cada um dos dois tipos glorifica-se e assim revela-se a si próprio, exaltando as suas qualidades. O macho enaltece a sua virtude, que é a força, e a fêmea enaltece o sacrifício. Porém, em ambos os casos, nenhum deles renuncia à reação defensiva, base da proteção para a sobrevivência. Ambos realizam sua defesa, cada um na sua respectiva forma, a única que o tipo sabe usar segundo a sua natureza. Cada um dos dois sabe vencer com o seu próprio método, com o qual se sente forte e hábil, enquanto se acha débil e inepto em relação ao processo oposto. Isto sucede porque o ser humano é filho da sua história, ao longo da qual ele se construiu com suas qualidades, que lhe foram necessárias para sobreviver e que agora são instintivas. Quem não as adquiriu foi liquidado. O macho, tanto para caçar o alimento como para se defender dos inimigos, tinha necessidade da força, vendo-se assim obrigado a desenvolvê-la. A fêmea, tanto para a reprodução como para a criação dos filhos, precisava do amor sexual e materno, de dedicação e de sacrifício, tendo por isso de desenvolver essas qualidades. Cada um tem a sua tarefa, havendo uma divisão de trabalho para o fim comum, a sobrevivência do indivíduo e da raça. Foi em função da necessidade dessa sobrevivência que o homem teve de se plasmar. Daí o fato de termos até hoje dois tipos de atividade, o macho na guerra e no trabalho e a mulher na casa e na criação da família. Com a civilização,
O guerreiro e o caçador transformaram-se em executores de atividade de interesse social, pela qual receberam a sua compensação econômica em um sistema organizado de divisão de trabalho. Assim, a conquista guerreira foi substituída por esse seu equivalente mais adiantado. O fato de que, pelo processo civilizatório, o valor passe a consistir não mais na força física, mas sim na inteligência e na atividade mental, transforma as condições de vida e as qualidades necessárias para a sobrevivência. Mesmo que isso tivesse permitido à mulher invadir o terreno do homem, masculinizando-se e acrescentando novas qualidades às antigas, permanecem, todavia, os dois tipos fundamentais. De um lado, o amor, do outro, o dinheiro. O primeiro, virtude da fêmea, o segundo, qualidade do macho. E, de fato, a humanidade divide-se em duas partes complementares. Cada uma, independente do seu sexo, pertence a um ou a outro tipo de personalidade, possuindo as respectivas qualidades. Por amor, entende-se espírito de sacrifício, bondade, sentimento, paciência, religiosidade, altruísmo, desinteresse, intuição, etc. A fêmea faz a sua guerra com esses valores e a vence. Por dinheiro, compreende-se espírito de iniciativa, realização, atividade, produtividade, apego aos bens, instinto de posse e de domínio, agressividade, egoísmo, irreligiosidade, raciocínio, etc. O macho enfrenta a vida com esses atributos e triunfa. Ele calcula e exige como direito o pagamento do seu trabalho. A fêmea, como recompensa da sua tarefa, faz-se manter por amor, com o qual ela é paga, consistindo nisto a sua lógica e o seu direito. Assim, ela aprecia a esmola gratuita, baseada não sobre o cálculo, mas sobre o sentimento. A mulher transforma o dinheiro em amor, enquanto o homem converte o amor em dinheiro. Cada um dos dois termos paga ao outro o valor correspondente àquilo que tem para receber. O homem dá à mulher os meios para viver que ela não tem, enquanto ela oferece a ele o sentimento que ele não possui. Este jogo de opostos investe todas as formas de vida. De um lado o macho, do outro a fêmea, cada um trabalhando à sua maneira. O macho, com a sua razão prática, domina a terra. A fêmea, com a sua intuição, abre para ele as portas do céu. Ele, forte no mundo, castiga. Ela, débil, perdoa evangelicamente. Porém, idealmente mais forte, a fêmea castiga no além, onde o macho, positivo, perde-se no mistério. Ele pensa através da ação. O seu pensamento é concreto, materializado em fatos. E assim ele avança. Se está em erro, conquista a justiça matando o adversário. Se tem razão, é porque sabe destruir o obstáculo. Compreende que errou quando perde a batalha. Se vence, isto lhe prova que pensou certo. Ele não tem recompensas ou desforras além desta realidade, nem as espera. As contas são feitas imediata e realisticamente. Ou se torna um vencedor, o que significa vida, ou se torna um derrotado, o que significa morte. A fêmea, porque é débil, não pode arriscar-se na ação. Por isso deve prever com antecedência, porque se errar, não tem defesa. O seu pensamento é astuto, prudente e intuitivo. Sua prudência é devida ao fato de saber que não pode impor a sua justiça, a qual deverá esperar do beneplácito do macho. Ele tem a força,
ela tem somente a astúcia. Se o macho erra, fracassa tudo, até ele próprio. A fêmea sempre se conserva, sendo que, quando erra, procura juntar com paciência os fracassos e reconstruir tudo novamente. O macho põe o terreno em desordem, a fêmea o cultiva. Nas guerras, o macho, o vencedor, invade, conquistando e destruindo, e a fêmea, o vencido, recebe o vencedor, acolhendo-o entre os seus braços e reproduzindo a sua raça forte. Realmente, o mundo é dividido entre estes dois tipos opostos, cada um com a sua forma mental e diversa função biológica. Temos Aristóteles e Platão, Santo Tomás e Santo Agostinho, Santo Inácio e São Francisco, ciência e fé, técnica e arte, obras destrutivas de guerra e obras construtivas de paz, comunismo e cristianismo. Chega-se assim às grandes dimensões, que, segundo esses princípios, abraçam povos e civilizações também com funções masculinas e femininas, dividindo-se em trabalho de renovação ou de defesa da vida. Trata-se sempre de aspectos unilaterais que necessitam se unir com a outra metade, sua parte oposta, sem a qual não se pode formar uma unidade. Nós mesmos, para que a presente obra, da qual este volume faz parte, viesse a se completar, tivemos de utilizar ambas as formas mentais, a intuitiva, fideística e idealista no seu início e a racional, crítica e realista agora no seu final. Estas qualidades correspondem a dois tipos de personalidade com atitudes próprias, que as tornam aptas para atividades diferentes no cumprimento de funções sociais, tanto de tipo masculino como de tipo feminino, ambas necessárias numa coletividade organizada, onde vigora o princípio da divisão do trabalho por complementaridade de especializações. Independente do sexo físico, há personalidades de tipo masculino ou feminino, destinando-se cada uma delas ao seu respectivo tipo de trabalho. Ora, o segredo do rendimento deste trabalho está em saber pôr o indivíduo no lugar que mais corresponde à sua natureza. Eis que o problema psicológico torna-se questão econômica de suma importância. Colocar um indivíduo fora da sua justa posição conduz a um rendimento mínimo, resultando em dispersão de energias, o que significa uma perda para a coletividade. É necessário compreender quem é o sujeito que trabalha e secundar suas tendências, evitando situá-lo em condições de desajuste, em posição irracional, lutando consigo mesmo e em atrito com o ambiente. Embora a luta seja necessária à evolução, ela representa, no entanto, um consumo de forças, cujo desperdício é interesse coletivo evitar. Assim, a cada profissão e atividade social deveria corresponder o tipo a ela adaptado. Verificou-se, por exemplo, que grande parte das vocações eclesiásticas desaparecem ao serem analisadas à luz da psicanálise. Existem os simples, sem vocações destacadas, a princípio capazes de fazer qualquer coisa, mas há aqueles que, distinguindo-se por qualidades especiais, são os mais preciosos. A sapiência das novas gerações consistirá em saber utilizar ao máximo, em cada campo, a virtude produtiva do indivíduo. Quem, porventura, ocupava-se antigamente dos problemas da personalidade? Havia um sem número de deslocados e de aventureiros do trabalho, sendo que preciosos recursos permaneciam improdutivos em um ambiente hostil. Quanto dano com o método da luta, que sufoca em vez de desenvolver, e quanta vantagem com o método da compreensão,
que consegue a inteligente utilização das capacidades individuais. Somos herdeiros de um passado de ignorância profunda, quando o que tinha valor era a posição social e não as qualidades do indivíduo. Valia não quem labutava e produzia, mas sim quem sabia tornar-se e permanecer patrão de servos que trabalhavam para ele. A vida era feita de guerra e não de trabalho. O bem-estar era alcançado com o domínio sobre os mais débeis e não com o esforço produtivo. Aos nobres prepotentes e ociosos, apoiados no valor da espada, opunha-se a vergonha de servos laboriosos. As observações anteriores podem nos fazer compreender o profundo significado do moderno fenômeno representado pelo cristianismo e comunismo. A evolução leva a vida do antissistema para o sistema, ou seja, de um estado de desordem para outro de ordem. O mundo passa, assim, por natural lei biológica, da força ao direito, da injustiça à justiça, emergindo sempre mais do caos do antissistema para disciplinar-se conforme os princípios do sistema. Desse natural processo biológico fazem parte as religiões, assim como as revoluções. Pode-se, deste modo, compreender por que o cristianismo, a Revolução Francesa e agora o comunismo encontram-se ao longo da mesma linha evolutiva, que leva a um progressivo melhoramento na estrutura social. No fundo, trata-se tão somente de diversas formas segundo as quais se desenvolve o mesmo processo de evolução. Em resumo, a vida cuida sempre de progredir, mesmo que isto se verifique de maneira aparentemente contraditória, caminhando algumas vezes com Deus e outras vezes contra Ele. Na verdade, em ambos os casos, ela obedece à mesma lei de Deus. Também aqui nos encontramos perante o mesmo fenômeno de bipolaridade constatado na contraposição dos sexos, com dois opostos acoplados no mesmo circuito. Temos, portanto, uma lei e uma única lei de Deus, que se manifesta nos aspectos macho e fêmea, ambos válidos e fundamentais para a vida. Para compreender o fenômeno, é necessário reduzi-lo à sua substância biológica. O Evangelho, então, não é toda a lei de Deus, mas apenas a sua metade. Ele é a voz do elemento fêmea que diz ao macho, abre aspas, sede bom, não assalteis, não destruais, não abuseis do comando, sede justos. Deveis construir, mas não com a violência, e sim com compreensão e bondade. Fecha aspas. É a voz purificadora da fêmea que propõe a não resistência. Pressupõe, portanto, do lado oposto ao qual se dirige, o macho, de quem é necessário frear os instintos violentos. Sem isto, o Evangelho não tem sentido. Seria como dizer a uma ovelha, abre aspas, não devoreis teu vizinho, fecha aspas, conselho que só vale para o lobo. No entanto, o Evangelho é útil às ovelhas, porque diz aos lobos para não as devorar. Na terra, quem representa o princípio dominante da luta é o macho, porque ele é afirmativo e caracterizado pelo espírito de iniciativa. O Evangelho significa o modelo oposto, que o completa, já que é seu complementar, como sucede no plano da bipolaridade sexual. Mas neste caso, ele reproduz o ideal que, descido de um nível evolutivo superior, tem a finalidade de se enxertar no plano terreno inferior para completá-lo. O princípio masculino neste mundo quer dizer o desencadeamento das forças primitivas, a matéria-prima da vida no estado caótico de separatismo. O tipo feminino representa a sua reordenação e aperfeiçoamento, disciplinando-o para levá-lo ao estado orgânico unitário. O primeiro princípio é cisão, porque é egoísmo e guerra. O segundo conduz à coesão, porque é altruísmo e amor.
A religião presume a fera para amansar. Mas há momentos no desenvolvimento evolutivo em que é preciso agir com violência para vencer resistências, quando o elemento fera é chamado a funcionar com o objetivo de avançar, fazendo o mesmo trabalho em forma oposta. A igreja é fêmea, apesar de ser constituída por elementos masculinos que não podem fazer outra coisa senão usá-la como tais, apesar de se cobrirem de atitudes evangélicas. Mesmo que a igreja seja feminina num plano superior ao sexo, aquele é o seu sinal. O evangelho defende a não resistência, mas para o macho, o homem evangélico que o pratica é apenas um velhaco que se deve matar. Temos aqui duas virtudes igualmente exaltadas, mas de sinais contrários: a bondade que perdoa e a coragem que vence para dominar. O herói do ideal, que se sacrifica com o martírio, e o herói da guerra, que se glorifica com a destruição do inimigo. Quem tem razão? Trata-se de duas vitórias igualmente reconhecidas, mas que se condenam reciprocamente, uma julgando a outra derrotada. A Igreja, quando fez as guerras, realizou-as na condição de atividade secundária, como um desvio introduzido pelo elemento macho no programa evangélico original. Muitas vezes ela se pôs a olhar para aqueles rudes feitos dos machos, abençoando-os, embora esperasse o seu fim para se jogar, como faz a fêmea, nos braços do vencedor, que é o mais forte. Estas são as leis biológicas das quais ninguém na Terra pode fugir, não existindo outro caminho para quem é desarmado pelo Evangelho. Pelo fato de Cristo, através do Evangelho, ter pregado outra lei, nem por isso o princípio terrestre da luta pela vida deixou de funcionar. O ideal, evidentemente, representa o futuro, que se avizinha por evolução. Mas é verdade que o presente, bem diferente, construiu o homem com a dura experiência terrestre para sobreviver neste mundo e enfrentar sua feroz realidade, e não para se abstrair dela, sonhando com uma vida nos céus. A sociedade humana é organizada para viver na Terra e repele o homem do ideal que não se põe dentro desta insistente realidade. É a própria vida que o deixa fora da lei, porque ele se coloca distante das leis biológicas vigentes. Se a igreja é fêmea, o comunismo é macho e faz a guerra por si, para aplicar os seus princípios. Aqui se exalta a virtude de sinal oposto ao precedente. Os princípios são aplicados aos fatos por quem está decidido a vencer para dominar. O programa, no fundo, é o mesmo do Evangelho, que a vida se pôs agora a aplicar com os métodos do macho, depois de tê-lo pregado por 2000 anos com os métodos da fêmea. Trata-se do mesmo projeto de desenvolvimento que a vida vai realizando na sua evolução, ora com uma técnica, ora com outra, utilizando por turnos, segundo os seus planos, os elementos de sinal oposto de que dispõe. Alcançar a justiça social faz parte do processo de reordenação que incumbe à evolução cumprir. Aquela justiça, portanto, deve verificar-se, porque faz parte da realização de uma lei biológica. Para chegar lá, a vida passa ora pelo caminho feminino, ora pelo masculino, mas quer atingir aquela meta. Seja em forma de capitalismo, seja de comunismo, o mundo vai todo para este lado. Assim, estes dois opostos, tal como o macho e a fêmea no matrimônio, nada mais são senão dois egoísmos rivais que, no fim, acabam por colaborar para o mesmo objetivo. Se o cristianismo procura realizar a justiça social com o amor, o comunismo busca realizá-la com a força. No primeiro caso, chega-se àquela finalidade com a caridade, pela via da bondade e do sentimento. No segundo, com o trabalho obrigatório para todos, em posições bem definidas de direitos e deveres.
De um lado, uma economia de generosos impulsos da alma, do outro, a parcimônia de férrea disciplina. Dois métodos para alcançar o mesmo escopo. Parece que neste setor, a vida chegou a um estado de maturação, devendo passar da teoria à prática. Depois de haver difundido, por meio do cristianismo, aquela ideia durante 2000 anos, conseguindo realizar bem pouco, a vida, para aplicar a sério o seu programa de justiça social, em vez de confiá-lo à Igreja, entregou-o às revoluções, primeiro à Revolução Francesa e depois à Revolução Russa. É evidente que, enquanto se tratava apenas de pregar, bastava a palavra feminina, mas quando se tratou de realizá-lo em larga escala, o ideal tinha de passar para as mãos do macho. O modelo evangélico de justiça social é o mesmo, mas no primeiro caso, a sua efetivação é remetida ao além, permanecendo no estado de intuição e esperando o futuro, enquanto no segundo, aquela justiça não fica somente teoricamente proposta em forma de ideal à base de esperanças messiânicas, mas torna-se um problema a resolver imediatamente na terra em forma concreta. Eis um evangelho tornado macho, ativo, violento, guerreiro e realizador, que aparece como uma explosão da vida, dirigida à conquista de novas expansões, como acontece na primavera, quando as sementes germinam depois do longo inverno de incubação, guardadas pela Mãe Terra debaixo das neves. A forma mental do macho realizador está nos antípodas em relação ao do cristianismo, que vive de esperanças. Mas até as santas aspirações são necessárias, porque servem para amadurecer a semente e preparar o seu desenvolvimento, conduzindo-o à realização da fase sucessiva, condicionada à precedente, a qual, na economia da vida, tem o seu valor. Por isso era indispensável o trabalho preparatório realizado pelo cristianismo, para que hoje fosse concebível em larga escala a ideia da justiça social, cuja aplicação, assim, tornou-se possível hoje como um programa vivido de fato pelas massas, o que não seria possível acontecer sem aquela preparação. Em virtude deste milenário trabalho interior, o feto ficou maduro. Então o Evangelho, elaborado inicialmente no seu aspecto feminino, poderá nascer no seu aspecto masculino, que romperá a tradição da expectativa passiva e das esperanças, para nos fazer progredir, civilizando-nos em dimensões mundiais. Assim, o cristianismo pode representar um período preparatório do atual, que é de realização. Superada a sua fase feminina, o evangelho da justiça social entra hoje na sua fase masculina. O macho revolta-se contra uma filosofia que, negando por meio da renúncia o seu tipo biológico e oferecendo-lhe como triunfo a glória do sacrifício, negativa para ele, coloca-o numa posição emborcada perante a realidade que ele bem conhece, impulsionando-o assim a perder a batalha pela sobrevivência. É necessário, então, que o Evangelho, se quisermos realizá-lo, tome também a forma masculina, atuando neste outro estilo com outros métodos. A vida, para alcançar os seus fins, utiliza ambos os canais, tanto o da fêmea como o do macho, empregando suas respectivas virtudes para compensar os defeitos de cada um deles. Será que estes dois evangelhos se encontrarão um dia, de modo que da pregação de um ideal a ser alcançado através do amor, a justiça social torne-se uma realidade com a aplicação dessa justiça atingida através da força? Conseguirão as duas metades se desfazerem, fundindo-se? Se isto acontecer, chegaremos a um cristianismo comunista, que terá ensinado o amor aos violentos, mas também a um comunismo cristão, que terá ensinado o evangelho a atuar
em vez de somente a pregar. Chegaremos a um comunismo que reconhece o natural instinto humano de possuir, mas o limita disciplinando-o para o bem coletivo, e a um capitalismo que se torna mais justo, reconhecendo para todos, e não somente para os ricos, o direito à vida. A atual dificuldade da compreensão recíproca reside no fato de que as duas ideias estão incorporadas em grupos de interesses opostos, que prevalecem sobre aqueles princípios. De um modo geral, em nosso mundo, não é o grupo que serve à ideia, mas sim a ideia que serve ao grupo, em função do qual os princípios são utilizados como meio de luta pela vida. Em teoria, o comunismo é justiça social, mas na prática é violência, sem o que, no atual grau de evolução, não se faz nada. Teoricamente, o cristianismo é justiça social, mas na prática é hipocrisia, sem o que, no presente estágio evolutivo, o evangelho não poderia existir. No plano humano, sem uma arma para lutar, não se sobrevive. Assim, o comunismo e o cristianismo têm cada um a sua arma. O primeiro tem a força, que é a arma do macho. O segundo tem a dissimulação, que é a arma da fêmea. Isto porque, em uma humanidade ainda de tipo involuído como é a nossa, o ideal provindo do sistema não pode aparecer senão de forma emborcada no antissistema. A solução só pode ser dada pela evolução. As duas ideologias são afins no plano teórico e deveriam, portanto, entender-se facilmente. Porém, no campo prático, elas são inimigas, porque este não é terreno de princípios, mas sim, como já foi dito, de interesses, unicamente em função dos quais os princípios são sustentados. Trata-se de vantagens concretas e imediatas, aquelas mais bem compreendidas pelo involuído, enquanto os ideais passam quase completamente despercebidos para ele. Dada a natureza humana, na Terra não pode acontecer outra coisa. Somente por evolução é possível transformar a forma mental, o que permitirá então as coisas mudarem. Vê-se claramente o que sucede quando um ideal desce em forma de religião à Terra. O evoluído o aceita para ascender. Porém, a maioria, involuída, sente-se agredida com a intervenção que o ideal, através de sua presença e atuação, realiza para se impor e assim modificá-la a seu modo, fazendo-a evoluir. Isto a levaria para uma condição melhor, contudo lhe interessa mais a vantagem imediata que ela, na sua miopia, percebe melhor. Então, dada a sua natureza, fruto de um ambiente de luta, a maioria entende a ação salvadora do ideal como um assalto para subordiná-la a uma vontade inimiga, porque assim se costuma fazer no mundo. Assim, seguindo os seus naturais impulsos de autodefesa, ela se rebela contra o ideal. Nisto, cada um se expressa conforme o seu tipo. O método do macho, como no comunismo, é de revolta aberta, o que faz dele um audaz ateu. O método da fêmea, como no cristianismo, é, pelo contrário, o engano, que simula um consentimento obediente. Recusa frontal no primeiro caso, adaptação torcida no segundo. Cada um, conforme a sua natureza, trava a luta a seu modo, com os meios que possui, um com a força, o outro com a astúcia. Estes são os dois tipos de resistência que o ideal pode encontrar no ambiente humano, dadas as qualidades que aí se verificam. Compreensão para o ideal não poderá existir senão da parte do evoluído, que, devido ao seu amadurecimento, é capaz de entendê-lo e realizá-lo. O involuído não pode responder com compreensão, porque ele só tem resistência para oferecer. A evolução leva do sistema divisionista,
feito de luta em regime de caos, ao sistema unitário colaboracionista, composto de ordem. É avizinhando-se dessa fase mais avançada que se pode realizar a compensação e a coordenação entre qualidades diversas para chegar ao estado orgânico. Assim como o comunismo poderá ensinar ao cristianismo a aplicação da justiça social, o cristianismo também poderá ensinar ao comunismo que a vida não tem somente metas próximas a serem alcançadas de bem-estar econômico, mas também objetivos longínquos de caráter espiritual. Porém, para que as duas partes contrárias possam avizinhar-se, tornando possível a realização destas trocas de recíprocos ensinamentos, é necessário um sentido humanitário de compreensão, um certo espírito de amor, que falta hoje ao mundo e sem o qual não se cimenta a união, base do estado orgânico. Ora, a esse nível de entendimento e amor não se pode deixar de chegar, pois trata-se de produtos da evolução, que tende à unificação. Todos irão, então, do antagonismo ao colaboracionismo, dando cada um a sua contribuição. O comunismo, no terreno econômico, contribui com o trabalho e a justiça social. O cristianismo, no campo espiritual, colabora com a boa ética para, ao mesmo tempo, tornar o homem um ser trabalhador e honesto. Estamos hoje ainda na fase caótica e primitiva de formação, na qual as forças elementares explodem desordenadamente à procura do caminho que as canalizará em direção a uma sistematização orgânica. Existe luta porque nos encontramos em estado de involução. Mas justamente porque a lei é evoluir, essa luta deve ser superada a fim de desembocar numa situação de ordem. Hoje o comunismo é ateu, mas isso acontece no atual nível biológico. Ele é inimigo da religião, mas apenas enquanto a religião e Deus estiverem incorporados numa casta. Com o pretexto bem terreno de dominar, o clero atua fora do seu setor espiritual, fazendo-se rival do comunismo no seu campo material. Desse modo, o cristianismo somente é inimigo do comunismo enquanto formar um grupo contra ele, defendendo os seus interesses terrenos. O conflito nada tem de ideal. O comunismo não luta contra Deus, mas contra o clero, que, a pretexto de ser seu ministro, quer dominar com as coisas do mundo. Ora, quando por evolução os problemas religiosos passarem das mãos do clero às da ciência para serem enfrentados e resolvidos positivamente, e se alcançar de Deus um conceito que possa ser aceito por todo aquele que saiba raciocinar, então o comunismo não poderá recusar-se a admitir o que está na lógica dos fatos. Será necessário um Deus e uma religião com novas formas. Não haverá razão para que o comunismo, como qualquer outro regime, não aceite, devido a tais convicções, quem é honesto e, portanto, mais facilmente ajustável à ordem social. Voltemos ao presente. Do que ficou exposto, podemos deduzir várias conclusões. Hoje, o comunismo nos mostra que o cristianismo pode ser encarado também no seu aspecto masculino, em forma de realização e não apenas na sua forma feminina de expectativa. Isto prova que o Evangelho faz parte da vida e tem uma função a cumprir, mesmo para os ateus. Colocados de lado os abusos dos seus representantes, ele significa um valor biológico universal, sendo, portanto, de importância vital para todos. Purificado através do comunismo, o cristianismo poderá sobreviver como elevada norma de conduta no seio da futura civilização do terceiro milênio. Em resumo, a fêmea como tal, dada a sua natureza e função protetora, terá conservado em forma de igreja a ideia de Cristo por 2000 anos,
para que na hora de amadurecimento dos tempos, com a humanidade às portas de uma nova era, o macho se aposse daquela ideia a fim de traduzi-la finalmente em atos e fazê-la produzir o seu fruto. Assim compreende-se a função biológica da Igreja e da religião. Podemos chegar ainda a outra consequência. A verdadeira posição da Igreja na sua luta contra o comunismo não é resistir ao macho com golpes de autoridade através de ameaças e condenações, com as quais ela prova não possuir força para isso, pois a imposição forçada é adaptada à matéria e não ao espírito, enquanto a utilizada no campo espiritual foi desacreditada pelo longo abuso, perdendo assim o seu poder persuasivo. A correta situação é, pelo contrário, a de quem abre os braços ao macho para compreender e colaborar, cumprindo a sua própria função, que é de fêmea pacificadora. Isto significa interpor-se entre os machos guerreiros para que eles não se matem uns aos outros e salvar assim a humanidade de uma guerra de extermínio. Para a Igreja, este é o momento apropriado para fazer valer as qualidades que possui como religião, manifestando as suas virtudes moderadoras complementares às do macho. É certo que a expressão do macho é a violência e o comando. Mas se esta é a sua natureza, com a qual ele representa uma força de vida e uma função a cumprir, não se pode remediar este seu defeito comprimindo sua natureza para eliminá-la, mas apenas corrigindo-a com uma função que lhe seja complementar. Isto é verdadeiramente aquilo que hoje, por instinto, procura-se fazer, substituindo por uma nova atitude de bondade o método precedente, autoritário e revoltante, feito de excomunhões e vinganças espirituais. Explica-se, portanto, o novo estilo do diálogo, com o qual se abrem as portas e se tenta a aproximação. No terreno da força, a Igreja não pode lutar, porque esse não é o seu campo, e caso venha a cair na fácil tentação de penetrar nele, pelo fato de ser composta por machos, ela utilizará os meios e métodos de outros, o que a fará entrar em contradição consigo própria. Assim também sucede no terreno do pensamento. A fé tem a função de penetrar por intuição no mistério, mas não pode opor-se ao controle racional da ciência, da qual tem necessidade para adquirir a solidez positiva que lhe falta. Por seu lado, a ciência tem necessidade da fé e da intuição para alcançar as altas zonas misteriosas que escapam ao raciocínio frio e aos métodos experimentais. Assim, fé e ciência são feitas para colaborar, sendo matérias complementares. Malgrado cumprirem funções diversas, elas são constituídas para se integrarem reciprocamente, dado que cada uma é insuficiente por si só. Para as necessidades da inteligência, como técnica produtora de utilidades práticas, existe o raciocínio da mente, mas para as do sentimento, como formação de uma consciência moral, necessária para o comportamento social, existe o calor do coração. A dureza e a rigidez masculina se amolecem na ternura e maleabilidade feminina, enquanto estas fortificam-se na positividade masculina. Com o polo oposto, cada uma das partes completa-se nas suas carências. A virtude está no equilíbrio, dado pela compensação dos dois contrários. Na Idade Média, a religião fazia da vida uma fuga em abstrações místicas, em busca de alegrias espirituais. Nos tempos atuais, tudo é atividade prática e utilitária, dirigida para realizações imediatas em busca de bem-estar material. No passado, só se olhava para o além. Agora, olha-se apenas para o que está próximo, ignorando o espírito. Mesmo aqui, temos duas metades, cada uma incompleta por si só,
mas feitas para trabalharem unidas em conjunto, cada uma cumprindo a sua função. Isolar-se unilateralmente seria para ambas as partes um erro. O fato de que uma fase de nossa existência decorre no além não implica que não se deva cuidar da fase que se vive na Terra, porque as duas vidas são complementares e nenhuma delas vale por si só. A cada uma o que lhe pertence. Nenhuma das duas vidas deve ser sacrificada pela outra, nem a do paraíso durante o período na Terra, nem a do além atormentando-se com o nascimento neste mundo. Só quando se consegue ver ao mesmo tempo os dois aspectos contrários do problema é que se pode compreendê-lo inteiramente. Perceber apenas um deles separadamente seria ter uma visão unilateral da questão. É este enfoque que faz o lado oposto aparecer como contraditório e inimigo, enquanto, na verdade, é complementar e colaborador. Agora, com o panorama completo, compreende-se como o tipo masculino no cristianismo foi levado pela sua natureza à construção de uma igreja material em vez de espiritual, criando uma instituição mais terrena do que divina e utilizando a segunda a serviço da primeira. Mas o macho só sabia fazer uma igreja a seu modo, conforme o seu próprio tipo biológico. Ele não podia administrá-la senão substituindo-se ao patrão. Não podia representá-lo senão tomando o seu lugar, afirmando-se a si próprio. Mas desta maneira, ele completava o princípio oposto, representado pela doutrina de Cristo. A religião do macho, muito embora com a finalidade do bem, consiste em tomar o poder. Tal biótipo é construído para o comando, não podendo agir de outro modo. Se ele tiver que seguir os princípios de outro, não pode deixar de introduzir neles iniciativas próprias. Isto pode parecer traição, mas é indispensável para que o ideal possa descer ao nível evolutivo humano e resistir aí. Pode impressionar ao tipo espiritual evangélico a resposta que me foi dada pelo bispo de uma diocese vizinha de Roma para explicar esse materialismo religioso. Abre aspas. O evangelho mata. E que morte! Então, para o fiel, só lhe resta escolher a autoridade da igreja. Fecha aspas. Quem concebe a religião somente do ponto de vista de Cristo fica perplexo. O evangelho, por ser considerado impraticável, é posto de lado por quem o representa, substituindo-se Cristo pela autoridade dos seus ministros. Isto pode parecer usurpação de poder e traição aos princípios. Mas, se impedimos que o evangelho seja aceito a sério, isto significa que o cristianismo está falsificado nas suas raízes. Se pensarmos melhor, depois das precedentes observações, compreenderemos que esta psicologia representa o modo masculino de ver as coisas. Tal tipo não sabe pensar e proceder diversamente. Portanto, mesmo quando deseja servir a Deus, não pode e não sabe entender isto senão como um meio de domínio. De outro modo, não seria macho. Mesmo quando governa como ministro em nome de outros, ele só sabe fazer isso de modo positivo, afirmando como autoridade o seu eu. Isto porque, para atingir o seu objetivo, ele vai encontrar o evangelho pregando exatamente aquilo que ele mais deseja que os outros façam, de modo negativo, ou seja, acreditar e obedecer. Assim forma-se o acordo entre opostos. Depois de havermos sustentado nos volumes precedentes a primeira interpretação, chegamos a esta, que é mais completa, porque explica a contradição existente entre Cristo e a Igreja. E não só a explica, mas também a justifica, porque o macho, quando se apossa da fêmea por tê-la feito sua, protege-a como sua propriedade,
o que constitui condição indispensável para que ela, na luta pela vida, possa ficar a salvo. É por esta razão que a hierarquia eclesiástica defendeu a doutrina de Cristo das heresias e a levou avante com seu esforço durante 2 milênios, cumprindo fielmente, com guerras fogueiras e inquisições, a função do macho, que é justamente proteger o que lhe pertence. Então, aquilo que podia parecer um emborcamento de princípios é apenas um trabalho necessário de recíproca complementação. Embora isso represente hipocrisia perante Cristo, porque se faz o inverso daquilo que ele ensinou, continuando-se a aceitar o mundo e a usar os seus métodos, essa impostura humana é, contudo, necessária ao princípio oposto da vida cristã, sendo colocada em ação para a sobrevivência do modelo evangélico, que, se não for protegido pelo seu contrário, é imediatamente liquidado na terra no meio da luta geral. Dessa forma, tudo se explica. Mesmo sendo possível compreender como realmente se encontram as coisas, também é certo que muitos absolutismos serão destruídos quando se admitir que Deus não se aproxima de nós, senão segundo as nossas capacidades de concebê-lo e, portanto, em função de nosso nível evolutivo e tipo de personalidade. Não é preciso fazer acusações, porque ninguém pode ser diferente de si mesmo nem agir contra a sua própria natureza. Então é lógico e não surpreende mais que o Evangelho seja vivido somente em parte, que a religião seja hipocrisia e que o método das acomodações triunfe. Em outros livros constatamos e lamentamos esses fatos. Aqui, reduzindo o fenômeno à sua substância biológica, quisemos dar-lhe uma explicação e, finalmente, uma justificação perante as leis da vida. Se até ontem vivia-se na beata aquiescência da ignorância, que não considerava tais problemas, contentando-se em dirigir-se através de fórmulas feitas com base em normas consuetudinárias, transmitidas sem discutir nem compreender, hoje essas questões são enfrentadas porque se pretende resolvê-las, procurando evidência de fatos e clareza de ideias. Inicia-se assim um novo estilo de vida. Antigamente, resolviam-se as dificuldades através de subterrâneas evasões às normas postas em evidência. Agora elas são solucionadas com a compreensão. Quantas distorções, mentiras e contradições poderiam ser evitadas se nos comportássemos com mais inteligência? Mas quantas verdades vieram à luz, embora estivessem escondidas atrás dos parâmetros da religião e da moral oficialmente proclamada. O bem-estar que a humanidade está procurando alcançar somente poderá dar resultados se ele for utilizado com compreensão e amor. Os meios materiais são completados com os espirituais, que lhes são complementares, para formar o conjunto corpo-espírito, vida na terra e vida no além. Unilateralmente, cada tipo de bem-estar é por si só apenas metade. É preciso equilíbrio e fusão entre os dois opostos. A solução não está em opor o ateísmo às religiões, mas sim em compreender sua função e saber usá-las mais inteligentemente, deixando-as sobreviverem numa sociedade cientificamente civilizada. O amor é tão precioso quanto o dinheiro. Este fornece o necessário para viver, aquele gera a vida. O amor também existe no plano espiritual, acima do sexo e da gênese carnal. Mesmo no espírito, o amor elevado é sempre criador. Sem ele, a força e a riqueza do macho podem ser maléficas. O elemento feminino é conjugado com o masculino. O amor, sempre em sentido elevado, é aliado do trabalho produtivo. Hoje, com o desenvolvimento da técnica,
que elevou muito o rendimento da atividade do macho, um paralelo progresso da capacidade de compreensão do homem poderá levar a melhores formas de convivência social através do trabalho inteligente do seu princípio complementar. Esta poderá ser a moderna função do cristianismo no sentido de amalgamar os opostos e unificar os extremos, cumprindo uma função de atualidade que poderá ser chamada princípio feminino da religião. Falamos assim de Deus nos seus aspectos masculino e feminino. Isto não significa que ele seja apenas um ou outro dos dois termos. Ele é tudo, estando acima da cisão binária que ele abraça na sua inviolável unidade. Mas Deus pode ser visto tanto em seu aspecto dual como num só dos seus aspectos, conforme os olhos ou as formas dos termos macho ou fêmea que o observam e concebem. Sendo assim, ele aparece a cada um de um modo diferente, porque o tipo masculino não sabe corresponder senão relacionando Deus à potência, enquanto o modelo feminino não sabe ligá-lo senão ao seu lado de amor. Com qualquer dos dois termos, Deus fala igualmente e se faz compreender, embora na linguagem de cada um deles. Sendo o Pai, fala no seu aspecto de potência, e sendo o Filho, fala como Cristo no seu aspecto de amor. E o Filho se oferece em sacrifício ao Pai, que domina e exige um pagamento para remir as culpas dos homens. No entanto, os dois termos não estão separados, porque são o mesmo Deus. Como nos referimos anteriormente, podemos agora, nos volumes finais da obra, chegar a um mais completo conceito de Deus, concebendo-o não só como ideal cristão de amor, mas também como modelo masculino de atividade realizadora que, rompendo a resistência da matéria, impõe a ela a evolução para elevá-la em direção ao espírito. Teremos assim um Deus menos unilateral. A nossa perspectiva torna-se desse modo mais ampla, alcançando também o aspecto oposto do apresentado por Cristo. Esta visão nos permite compreender também o mundo que Cristo condenava, naturalmente referindo-se ao céu como seu ponto de vista. Mostra, além disso, a outra metade do problema, fazendo-nos entender a realidade da vida, fato que não se pode suprimir e que, se existe, deve ter a sua razão. Desse modo, constatamos mais uma vez a lógica e o equilíbrio com que a lei de Deus funciona maravilhosamente em tudo. Final do capítulo 9.